Com gratidão em nossos corações, nós estamos aqui reunidos para estudar a lição da Escola Sabatina, a Palavra de Deus. Esse é o canal e Família, o espaço que criamos aqui para juntos crescermos na comunhão com o nosso Deus e no conhecimento através do estudo da Palavra. Você faz parte desse ministério, você que está chegando agora também. O canal e Família é um canal que se propõe a isso, estudar a Palavra de Deus, o guia da Escola Sabatina, de uma maneira prática, de uma maneira fácil, para que todos nós possamos crescer nesse conhecimento. Então, se você está chegando agora e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, faça as suas observações, dê o like aí também, para que esse ministério cresça e abençoe cada vez mais muitas vidas. Nós vamos começar a estudar agora a lição número 5, Milagres à margem do lago. É o ministério de Jesus Cristo, ok? E nós, antes de começar, vamos pedir a presença de Deus para estar conosco. Sem Ele não podemos fazer nada. Júnior, você ora conosco? Ora, vamos orar juntos. Santo e eterno Deus, graças te damos, bom Pai, porque Tu és bom para conosco. Essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra através do guia da lição é única. Ajuda-nos, Pai, com a presença do Santo Espírito, para que nós possamos entender essas mensagens e sermos transformados por elas. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, né? Então, assim nós começamos o nosso estudo e a lição apresenta o verso para memorizar. Encontra-se em Marcos capítulo 5, verso 19, que diz o seguinte: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Nós vamos ver em que contexto esse verso foi dito e para quem foi dito. Foi um momento muito feliz na vida dessa pessoa. A lição começa falando do ministério de Jesus Cristo, ali é a margem do lago da Galileia, do Mar da Galileia, uma região muito importante no contexto da vida econômica e cultural daquele povo ali. Muitos dos milagres de Jesus e de seu ministério aconteceu junto àquela região. E a lição dessa semana, ela trabalha do capítulo 4 ao capítulo 6 de Marcos, né? Então, ali eles vão ter um dia de ministério muito intenso, junto ao mar da Galileia, Jesus pregando dos barcos ali, e ao final desse dia, Jesus então chama os seus discípulos para atravessar o mar e chegar até a outra margem do rio, do lago, aliás, porque ele tinha algo especial e nós vamos entender esse algo especial. E nessa travessia vai acontecer problemas. Jesus vai estar cansado, vai estar dormindo, como qualquer ser humano, e eles vão enfrentar uma grande tempestade. E aí eu pergunto para você, quem de nós não enfrenta tempestade nessa vida? Quem de nós não passamos por tempestade, por dificuldade? O que nós poderíamos mais trazer dessa introdução no nosso estudo de hoje? É interessante notar aqui, o autor ele já dá um índice para a gente, né, do que vai acontecer ao longo da semana, do nosso estudo semanal. E são duas histórias que se passam ali nesse lago, no Mar da Galileia. A primeira, o senhor já trouxe aí, é Jesus acalmando a tempestade. E no final desse trecho, né, o senhor trouxe a referência para a gente, Marcos, desde o final do capítulo 4 até o Marcos capítulo 6, no final desse trecho, nós temos outra história também no Mar da Galileia, onde Jesus caminha por sobre as águas. Ele anda por sobre o mar de encontro aos discípulos que estão no barco. Bom, no meio dessas duas histórias, entre essas duas histórias, são trazidos para nós vários relatos de milagres de Jesus, de atuações, de histórias que vão nos trazer princípios muito importantes, lições que nós vamos poder aprender nesse estudo semanal. A lição diz assim:
Essas histórias são o assunto do estudo dessa semana. Então, vamos ter ali milagres, vamos ter uma ressurreição, vamos ter várias histórias interessantes que nós vamos abordar a partir de agora. É interessante, né, que o autor ele destaca aqui no sábado, e ele já vem destacando isso desde o início do trimestre, né? Que está presente aí no Evangelho de Marcos, nós identificarmos como leitores, estudiosos da Bíblia também, quem é Jesus, né? Então, aqui essa semana, ele destaca que essas características predominantes nessas histórias que nós vamos ver, elas têm esse objetivo, né, de mostrar quem era Jesus, o seu poder. Muito legal. Vamos avançando então, podemos ir para o domingo, né? Domingo é Sim. exatamente a história acalmando a tempestade, né? Esse relato está ali no capítulo 4 de Marcos, a partir do verso 35. E como já foi dito aí, Jesus estava com seus discípulos, né, nesse mar, e eles foram surpreendidos por essa tempestade, né? E ali Jesus, demonstrando todo o seu poder e a sua autoridade sobre a criação, ele acalma a tempestade, né? Então, o autor aqui nessa primeira parte do nosso estudo de domingo, ele vai fazer esse destaque, né? Jesus ali como Deus, Deus criador, e também o domínio dele sobre a sua criação. Eu destaquei aqui, a lição fala o seguinte: de maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Uma grande calmaria veio sobre o lago e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Você vê que é interessante que os discípulos, ali naquele início, né, de seu relacionamento com Jesus, estavam começando a descobrir quem era Jesus, né? Estavam começando a presenciar os milagres de Cristo, né? A passar tempo com ele. Então você vê que vai ser um aprendizado dos próprios discípulos também. E é muito bom essa explicação, né, Alexandre? Assim como qualquer outra pessoa, outras pessoas, os discípulos estavam aprendendo a conhecer a Jesus, a entender quem era Jesus, a ter experiências fantásticas com Jesus. Assim como eu, você, todos nós estamos aprendendo. E o autor da lição chama essa experiência, ele dá um nome, um teológico para isso, é chamado de teofonia. É o poder de Deus sobre a obra da sua criação. E diante dessa realidade, o contexto é que eles estavam açoitados por as ondas e o barco estava para afundar. E eles eram homens experimentados naquele lago, ter enfrentado as tempestades. E diante daquela realidade, eles chamam, acordam Jesus e clamam para que ele pudesse intervir. E Jesus vai e acalma o mar, diz: aquieta-se o mar, fica tranquilo ali, sem vento. E eles se espantaram, eles tiveram medo. E essa experiência, quando ela acontece, ela é chamada de teofania. Então, ela tem característica, e o autor traz alguma dessas características aqui. Por exemplo, diz que é a demonstração do poder de Deus, Deus intervindo naquela realidade. Isso, a segunda, uma outra característica é que o ser humano tem medo diante dessa realidade. Mas também existe uma outra característica, sempre Deus diz para o ser humano que está envolvido ali: não temas, eu não estou aqui para destruir. Enfim, são situações em que a intervenção divina acontece na presença humana, e isso é uma realidade que aconteceu ali no Mar da Galileia, diante daquela realidade. Isso mesmo, seguindo com essas 5 características que a lição traz aqui para identificarmos uma teofania, que é essa aparição divina, ou de Deus, ou de um anjo, nós temos aqui ainda a quarta característica, que são as palavras da revelação, né, o que esse anjo vem dizer, o que Deus vem revelar, e a quinta característica, a resposta humana a essa revelação. No final do nosso estudo aqui, o autor diz que os discípulos se espantaram, né? Eles se questionaram: quem é este que tem poder sobre a natureza, sobre as forças da natureza, né? E aí, a resposta a essa pergunta é a revelação divina.
preenche essa quarta característica aí da revelação divina. A resposta diz a lição, leva o leitor a preencher a resposta das palavras que faltam. Ele, Jesus, é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Então, acho que o destaque desse nosso estudo aqui, novamente, é a identificação de Jesus. Quem é Jesus? Quem é este que acalma a tempestade, que tem poder sobre a natureza? É o Senhor, é Deus, Jesus Cristo. Acho que encerrando aqui o nosso estudo de domingo, nós podemos avançar para a segunda-feira, para o estudo de segunda, que vai trazer um título assim bem interessante, Ouvindo um sussurro acima de um grito. E a referência que nós temos aqui, trazida pela pergunta 3, está em Marcos 5, do versículo 1 ao 20. É narrado essa história em que Jesus e os discípulos chegam do outro lado do Mar da Galileia. E ali naquela terra, eles se encontram ali, acontece a história de um endemoniado, um homem, um jovem, que sofria com a possessão, né, de espíritos imundos. E o primeiro relato aqui que a lição traz para a gente é da condição degradante que ele vivia, né, pelos túmulos, ninguém podia segurá-lo, ninguém podia prendê-lo, vivia numa situação realmente tremenda. E ele se depara com Jesus. Quando ele vê Jesus, o homem corre em direção a ele, se prostra para adorá-lo. Essa história traz para a gente aqui, a lição diz que aparentemente o homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo, poderia resolver os seus problemas. Era assim um ponto de luz, né? Uma esperança para aquela vida que vivia na escuridão. O que a gente pode comentar a respeito desse dia aqui? Que lições a gente pode tirar? Qual a participação a gente pode fazer aqui? É interessante aqui, né, Júnior, que o objetivo dessa lição, dessa semana, é nós identificarmos com essa história quem é Jesus. Né? E aqui no caso desse relato, você observa que, além desse homem endemoniado reconhecer que Jesus poderia ajudá-lo, os próprios demônios reconheciam Jesus como Deus. Em vários versos aqui do capítulo 5, onde está essa história, os demônios se dirigem a Jesus em sinal de reconhecimento. Né? Então, o autor traz esse destaque para nós também aqui na lição. Isso é muito legal, né? E lembrando que esse dia aqui, esses fatos que estão sendo narrados, nós precisamos pensar o seguinte, ó, no dia anterior, Jesus tinha passado o dia no seu ministério lá do outro lado do lago. À noite, eles atravessam, final da tarde, né, e durante a noite, eles atravessam o lago e têm a experiência da grande tempestade. Aquela teofania ali, tudo aquilo impactando a vida deles, dos discípulos, e eles também estavam cansados da lida. E na manhã seguinte, eles chegam lá em Gardara e tem aquele encontro com esse endemoniado. E acontece tudo isso que vocês falaram aí, tá certo? Então, o ministério de Cristo Jesus é um ministério inclusivo. Jesus, quando a gente vai ler isso aí, esse relato, Jesus foi àquela região ali e ele teve um encontro com essa pessoa e essa pessoa foi salva. Depois dali, ele teve que retornar porque ele não foi mais permitido a presença dele naquela região. Mas um filho de Deus que estava sob o domínio de Satanás foi liberto. Né? O título de hoje diz, ouvindo um sussurro acima dos gritos. Os demônios gritavam pela voz daquele homem, mas no fundo do coração dele existia um clamor por libertação. Que maravilha! O Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, é um Deus que ouve o nosso interior, cuida das nossas inquietações. Essa é a chamada batalha do bem contra o mal que nós tivemos a oportunidade de estudar no trimestre passado, né? Eu penso que agora nós podemos prosseguir aqui no nosso estudo e chegarmos na terça-feira. Então, ali agora, Jesus, então, retorna daquela realidade, daquela viagem, e quando ele chega no outro lado do mar, já na região de Cafarnaum, o título é assim, Na Montanha Russa com Jesus. Então, vai contar algumas experiências, né? Aqui tem aquelas histórias
que Marcos trabalha, que é definida como sanduíche, né? Ele conta uma história, depois dá uma pausa, entra uma outra história e depois ele retorna. E começa aqui falando de Jairo. Quem era Jairo? Diz que era um chefe da sinagoga, ali na região de Cafarnaum, um homem experimentado no judaísmo, uma classe social que não recebia e não via Jesus com bons olhos, mas a filha dele estava doente e ele passa por cima de qualquer orgulho, de qualquer outro conceito ou preconceito e vai em busca de Jesus, demonstrando fé, demonstrando necessidade e exercendo fé para realizar a cura da sua filha. Quem de nós, diante de uma situação dessa, não busca todos os meios possíveis para ter uma solução? Que nós poderíamos trazer como lições dessa experiência de terça-feira na montanha-russa com Jesus? Eu acho que a partir dessa reflexão que o senhor trouxe aí, pai, ela é muito profunda, muito importante aqui nesse estudo, porque o destaque desse dia é justamente para essa montanha-russa de emoções, né? Para essa variação de sentimentos, né? Como o senhor destacou aí, são duas histórias que são contadas juntamente, a história de Jairo, que era um líder religioso, alguém importante, e ele tinha seus sentimentos, ele tinha ali seus receios, né? Ele vivia preso à imagem que o cargo dele requeria também, né? E a segunda história que é contada da mulher que tocou as vestes de Jesus faz um contraste com essas emoções dela também. Ela era uma mulher considerada impura na sua época, a sua doença, uma hemorragia, um sangramento, era passivo ali de ser considerada impura, imunda. Né? Então, provavelmente, ela vivia marginalizada da sociedade ali, apesar de ter recursos, né? A história diz que ela gastou todos os seus recursos com médicos, tentando se curar. Ela tinha vergonha, provavelmente isso causava vergonha nela, ela teve receio, medo ao tocar um homem judeu, ao tocar Jesus. Depois ela vai ser confrontada, né? Quando ele pergunta, quem me tocou? Então, são uma mistura de emoções, de sentimentos que Jesus compreende. Todos eles, o homem líder religioso, ela, uma mulher considerada impura, todos eles precisavam de Jesus e Jesus atendeu essas demandas. De alguma forma, Jesus trabalhou com cada um deles. O destaque que eu trago aqui da lição vai dizer assim: olha que legal. Mas Jesus desejava curar não só o corpo dela, daquela mulher que estava doente, mas ele também desejava curar a sua alma. Então existiam feridas, existiam necessidades ali mais profundas, né? Legal, né, Júnior? E o autor colocou aqui a seguinte frase que eu vou ler: diz, nessa história, os personagens, colocados em contraste, Jairo e a mulher, pedem ajuda a Jesus. E Jesus está disposto a ajudar, independentemente de quem seja a pessoa, condição social, enfim. Todos necessitam de Jesus e Jesus tem socorro para todos. Alexandre, mais uma contribuição aqui, Alexandre? É interessante, né? Porque esses dois personagens, vocês falaram dos sentimentos, né? Que eles tinham ali, que eles devem ter passado. Mas você vê que os dois são destacados a fé deles, né? Então isso traz uma lição para nós, porque não é porque nós temos fé, né, em Jesus, e nós temos uma vida com Jesus, que nós não vamos passar por esses sentimentos de medo, de insegurança, né? Mas o importante é que os dois eles reconheciam em Jesus o único que podia curá-los, poderia salvá-los, né? Então, mais uma vez aqui a lição tenta nos responder, né? O objetivo dessa semana é mostrar quem é Jesus. Ele pode nos ajudar, apesar da nossa insegurança, do nosso medo. Acho que fica uma lição importante para nós. A lei, inclusive, é assim, né? Você destacou a questão da fé. E junto com a fé, tem a ação deles. Né? Jairo vai ao encontro de Jesus. A mulher também se insere no meio da multidão. Quando Jesus chega do outro lado do mar, depois daquela experiência em Gadara,
já tinha uma multidão esperando, né? Jairo vai ali, Jesus sai caminhando com ele, e já tinha uma multidão, e a mulher consegue adentrar ali em meio a homens, ela impura, tudinho, e toca. Então a ação é fundamental E essa para... questão da ação, né, pai? Não só assim a questão de que eles tiveram que ir até Jesus, mas também das barreiras sociais que eles tiveram que quebrar, né? Sim, Os sim, dois sim. tiveram que enfrentar essas barreiras. Bom, vamos continuar daqui, a gente avança para quarta-feira, então. Acho que nós já podemos ir para quarta-feira. Vai falar de rejeição e aceitação, né? Então, aqui nós vamos acompanhar mais uma vez a terceira história em formato de sanduíche, aqui no Evangelho de Marcos. Né? Como nós falamos, o autor ele dá uma introdução numa história, faz uma pausa e depois finaliza. Né? E o primeiro relato aqui, que já é trazido pela pergunta número 6, é a rejeição que Jesus sofreu da sua própria cidade natal, né? Nazaré. E aqui o autor dá destaque para essa rejeição, e Jesus ali, ele pôde fazer muito pouco, né, do que ele, em comparação a tudo que ele fez, ali pôde fazer muito pouco pela incredulidade daquelas pessoas. O autor destaca a incredulidade deles e também destaca que essa rejeição, né, ele coloca aqui que uma possível razão para isso é porque Jesus operava a maioria dos seus milagres em Cafarnaum. Então poderia haver ali também uma rivalidade entre eles, né? Vocês gostariam de destacar mais alguma coisa desse ponto aqui? Alexandre, eu vejo o seguinte: só quem já passou por rejeição sabe o que significa isso, né? Não é fácil ser rejeitado. Nós gostamos de ser atendido, querido, aceito, e essa é uma situação horrível mesmo. Mas também, olhando pelo lado das pessoas lá ali em Nazaré, naquela região de Jesus, nós podemos entender também que Jesus não estava no figurino do Messias que eles esperavam. Jesus cresceu com eles, Jesus trabalhou com eles, sua família estava ali, e eles foram ensinados, eles foram orientados a receber, a esperar um Messias que era totalmente diferente de Jesus. Então, isso pode também ter contribuído para que Jesus não fosse aceito como ele foi em outras partes. Embora as necessidades das pessoas ali fossem tremendas, mas Jesus, infelizmente, não foi aceito e não pôde fazer grandes milagres na sua terra natal. Essa é uma lição que a gente pode aplicar para a gente, né? A partir da quinta-feira, sem antecipar aqui o estudo, mas nós vamos ver que muitas vezes nós idealizamos, né, uma religião, idealizamos Jesus, o que nós achamos a respeito de Jesus, e nós precisamos estar abertos para receber a palavra de Deus, o que ele diz para nós, né? E a partir da pergunta 7, nós temos aqui a história em formato de sanduíche, né, que o Alexandre trouxe para a gente aí na abertura desse estudo, em que ele começa uma história, faz uma pausa e depois retoma essa história. Aqui, a partir de Marcos, capítulo 6, do 7 ao 30, é dito que Jesus envia os discípulos em missão, certo? Então tem um relato aqui da missão, do ministério que os discípulos recebem. Depois a história faz uma pausa para falar sobre João Batista, sobre o destino dele, e retoma a história da missão, como Jesus recebe os discípulos voltando desse ministério. Então, a história dos discípulos aqui é quando Jesus manda os discípulos, eles são bem recebidos, né? O relato diz que eles não deveriam nem levar 2 capas, que eles deveriam se hospedar na casa das pessoas. Então, para que eles pudessem depender das pessoas, né, para que eles pudessem exercer esse ministério. E os discípulos voltam contando o sucesso da missão, como eles foram bem recebidos, os milagres que eles operavam, os sinais que Deus operava através deles. E a história faz uma pausa abrupta ali para falar da condição de João Batista, que ele estava preso, foi perseguido, preso, mais tarde foi decapitado pelo rei Herodes, né, que manda matá-lo. Então, o destaque dessa parte aqui da história, a partir da pergunta 7,
é exatamente o contraste. Enquanto o ministério dos discípulos, o ministério de Jesus crescia, a história de João Batista caía. Ele era preso, sofria, até chegar à morte. Mais alguma contribuição, uma lição que a gente pode tirar desse estudo? Hein, Júnior? De repente nós podemos estar falando por pessoas que estão passando por situações dessas. São servas de Cristo e estão enfrentando as suas dificuldades. João Batista foi o precursor de Jesus. Ele veio preparar o caminho. Ele apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus, enfim. E agora parece que Jesus o esquece. Então, meu querido irmão e irmã, se você estiver passando por situações semelhante a de João Batista, lembre-se que Jesus está ao seu lado. Mesmo que isso não possa ser percebido nesse momento, não desista da sua fé, que Jesus nunca lhe rejeitou e lhe deixou sozinho. Ale, quer contribuir alguma coisa? A gente pode passar aqui para o estudo de Pode quinta. passar. Então vamos encerrar o nosso estudo dessa semana com o estudo de quinta. Traz o título assim, Um Tipo Diferente de Messias. E como a gente adiantou, vai tratar muito sobre as expectativas que as pessoas tinham com relação à vinda do Messias, né? Essa história, a pergunta 8 traz aqui a referência, é a última dessa semana, está em Marcos 6, do 34 ao 52, certo? E vai contar aqui, é interessante notar, né, a carência, não sei se vocês percebem no relato bíblico também, a carência dessas pessoas da palavra, né? Eu acho que no início do nosso estudo nesse trimestre, ao entrar numa sinagoga e pregar, as pessoas se admiravam, né, achando que Jesus estava trazendo uma nova doutrina, porque ele tinha tamanha autoridade, porque ele vivia o que ele pregava, né? Então, me parece assim que as pessoas estavam sedentas por isso, né? E aí é narrado aqui a história de que os discípulos voltaram dessa missão, dessa última história que a gente estudou. Jesus os convida para descansar, vamos ali descansar. Ele sabia que eles estavam cansados, mas a multidão não dá espaço. Logo se juntam mais pessoas ao redor deles, querendo ouvir a palavra, querendo estar com eles, e eles voltam para a missão, voltam para o trabalho de pregar, de falar aquelas pessoas. Depois de um dia falando para aquelas pessoas, os discípulos aconselham Jesus para que ele despedisse aquelas pessoas, mandasse eles para casa, para que eles pudessem se alimentar, comprar comida, voltar para casa. Jesus os despede? Não. Jesus diz que eles vão ser alimentados ali mesmo. E aí, ao procurar o que eles tinham ali, eles têm 5 pães e 2 peixes. Nesse momento, Jesus faz a multiplicação desse alimento, muitas pessoas se alimentam, atende a todos. E o autor da lição trabalha conosco exatamente dessa expectativa. Era o momento ideal ali, talvez, para que Jesus começasse a corresponder às expectativas que as pessoas tinham daquele Messias rei, que iria organizar uma revolução, né? Imagina um Messias que conseguia alimentar tantas pessoas assim, né? Estava ali, eles tinham tudo para se organizar, para restaurar a glória, a honra de Israel, mas não é isso que acontece. Jesus frustra suas expectativas e os manda para casa, vai para o monte orar. Que lições mais a gente pode aprender desse estudo aqui? E, Júnior, essa expectativa, né, que você está falando aí dos discípulos e da multidão também ali, né, ela já se demonstrou equivocada, especificamente dos discípulos, ali na resolução daquele problema. O autor até destaca isso aqui, né? Os discípulos, a primeiro momento, eles imaginaram ali uma resolução humana, né? Racional. Como que nós vamos alimentar? Né? E Jesus mostrou para eles ali o que o problema poderia ser resolvido de maneira miraculosa, né? Pelo poder de Deus. Então você vê que a expectativa dele já estava equivocada ali, já era uma demonstração equivocada, né? Você percebe que eles já tinham passado por experiências como a calmaria do mar, né? Ele já tinha libertado o jovem lá dos demônios. Então, como nós falamos no início, os discípulos também estavam aprendendo. Era o início, né? E você vê que ali mais uma vez eles tiveram a oportunidade, né, de identificar ali Jesus como Deus
e não conseguiram ainda, né? Então, o autor até destaca esse ponto aqui, né? Legal. Pai, quer contribuir? Pois é, a experiência com Jesus Cristo, seja na época dos discípulos, seja na nossa, sempre é uma experiência muito rica, ela vai se somatizando essas experiências, nossas visões vão ampliando. Como o Alexandre falou, os discípulos também tinham uma maneira de pensar o Messias deles, tá? E as pessoas também tinham isso. Agora, trazendo para nós aqui, quem é o nosso Messias? Como nós vemos? Nós precisamos ter cuidado com isso. Inclusive, aqui, antes de nós gravarmos aqui, nós estávamos estudando e estava pensando em relação à igreja. Muitas pessoas hoje, a Irmandade, grande parte, tem um conceito de igreja, como que a igreja deve ser, como as pessoas devem se vestir, o que deve falar, o que não deve, tudinho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado com isso. Diante daquela situação, os discípulos, olhando, não esqueça que naquele rol de discípulos estava Judas, estava Mateus, o publicano, estava os demais estavam ali. E por outro lado tinha uma multidão também. Então eles pensaram: poxa vida, esse é o Messias que nós queremos, esse se enquadra. Esse é alguém que resolve nossos problemas. Tem falta de alimento, ele alimenta. Tem uma tempestade, ele acalma. Então, o que é que nós estamos querendo? Vamos fazer dele nosso rei. E Jesus, sabendo disso, vai dizer para os seus discípulos: atravessem para o outro lado do mar. Pega a multidão e dispersa a multidão. E ele vai orar. Ele vai clamar a Deus, força, poder, para enfrentar as dificuldades que estavam à sua frente e poder continuar em seu ministério. Muito bom, muito legal. E é com esse pensamento que a gente encerra a lição número 5. Nós temos aqui ainda, acho uma citação importante, textual da lição, que diz assim: Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado, né? Ao andar sobre as águas, ele mostrou aos discípulos que é de fato o Senhor. No final, a lição ainda conclui: ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Uma referência a Marcos 10:45. Nós encerramos assim o nosso estudo. Esperamos que você tenha sido abençoado por essas mensagens também. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, seus irmãos da igreja. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima lição.